queridos. Quero pedir perdão à casa pelo horário que chegamos, onde eu moro, na Zona Sul. Na Zona Sul, ali na Vila do Bem. A condução horrível. E quantos Uber cancelaram? Acho mais de 10. Nossa, até que um bom homem aceitou e estamos aqui. Amém, querido? Cheguei aqui já recebendo de Deus. Cheguei aqui já ouvindo uma palavra do Senhor, falando do machado que flutua. E nós vamos continuar nessa mesma vibe. Amém? Glória a Jesus. Abra tua Bíblia aí rapidinho. Sei que você já está um pouco cansado, mas você me escuta só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Sei que está frio, mas só mais um pouquinho. Sei que tem uma sopa de ervilha em casa, mas só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Salmo 137. Salmo 137. Eu quero me apresentar mais uma vez a você. Meu nome é Aline. Estou pastora no Ministério Apostólico Casa. Sou esposa do Márcio, pastor do ministério ao qual eu sirvo. Estou aqui com a minha nora, minha nora, esposa do meu filho primogênito. Então eu digo que também é minha primogênita, porque eu não tenho noras, eu tenho filhas. Eu tenho filhas. Você que tem filho, varão aí, ore para que o Senhor não te dê noras, te dê filhas. Ok? Amém? E aonde eu estou, uma delas está sempre comigo, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali assentávamos. Sim, nós chorávamos quando nos lembramos de Sião. Pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros do seu meio. Pois lá, aquele que nos levaram cativo nos requeria uma canção. Aqueles que consumiam-nos requeriam-nos alegria, dizendo: cantai uma das canções de Sião. Mas como cantaremos canção ao Senhor em uma terra estranha? Você sente aí em nome de Jesus? E aí, o Espírito de Deus, ele veio ministrando muito forte ao meu coração esses dias, acerca desta noite. E uma das muitas coisas que ele falava comigo era: como é fácil nós colocarmos um ponto final naquilo que nós não entendemos. Como é fácil colocar um ponto final naquilo que não vemos solução. E a prova disso é quando alguma circunstância contrária ou ruim nos sobrevém. A primeira coisa que nós falamos é: o filho que está de férias, só Jesus. A porta de emprego que não abre. Quantas das vezes nós fazemos desse vício de linguagem e jogamos toda uma responsabilidade para Deus? E de uma forma inconsciente, nos movemos rendidos a uma situação de escravidão pelaquela situação. Só Jesus. E quando nós lemos aqui o Salmo 137, a questão aqui é que reproduzimos com muita facilidade aquilo que muitas das vezes nós olhamos e repudiamos. Com muita facilidade nós reproduzimos muitas coisas sem perceber. O Salmo 137 é um relato de luto.
tristeza, de perca, de dor. O Salmo 137 vem falando de uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que abafa a adoração. O trecho que nós lemos aqui vai dizer que o povo de Deus, aquele que foi chamado e separado para louvor da sua glória, oprimidos pela situação, por não ver e por não entender, o que eles fazem? Penduram os seus instrumentos de adoração ao Senhor. Porque os babilônicos exigiam, zombavam, pedindo que eles cantassem um hino da sua terra natal. E a pergunta é, como cantar e adorar em terras estranhas? Como ser feliz com a situação que eu estou vivendo? Eu estou falando com alguém aqui. É tão tremendo isso, porque esse texto, ele revela situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Você quer ver uma coisa? Orar por cura, enquanto você precisa também ser curado. Quantos aqui são procurados? São procurados para quê? Para ouvir alguém se lamentar, falar, desabafar, chorar, enquanto na realidade é você que precisa, até mais do que aquele que está falando. São diversas formas. São diversas formas que somos testados. A quê? A nos levar a pendurar as nossas harpas. Eu queria que você viesse junto comigo. Entrasse nessa dimensão aonde o Espírito de Deus me levou. Quem aqui nunca viveu um tempo de irritabilidade? Quem aqui nunca se irritou com o choro de uma criança, gente? Eu não sei quantas criancinhas daqui, mas as criancinhas lá de casa, olha, vou te falar, eu falo até que as meninas do Kids, eu falo as guerreiras do Kids. As guerreiras do Kids, porque só a tia do Kids não dá não. É. Mas quem aqui nunca se irritou com o choro de uma criança? Quem aqui nunca se estressou por um copo que caiu no chão? Quem nunca? Quem nunca teve vontade de mandar alguém calar a boca? Você nunca fez porque você tem educação. Só eu passei por isso. Quem nunca? Sabe aquele dia que você não quer ver ninguém? Sabe aquele dia que você não quer ouvir ninguém? Sabe aquele momento que você não aguenta mais morar naquele lugar? Sabe aquele momento que tudo te estressa? É sobre isso que nós estamos falando. Porque, na verdade, todas essas situações são acontecimentos para quê? Para destruir os nossos corações. Todas essas situações são situações propositais. A Bíblia vai dizer que eles, e aí eu vou conjecturar agora, não vou nem falar que a Bíblia dizia. Os babilônicos ficavam o tempo inteiro. Vocês têm comida, vocês têm roupa, vocês estão à beira de um rio e só não vão cantar porque estão longe de casa. Entenda uma coisa. Às vezes, as pessoas, elas querem que nós ajamos com naturalidade em meio a situações dolorosas.
Às vezes, as pessoas esperam de nós um posicionamento em meio à dor. Só que eu vim aqui nessa noite dizer para você que existe um nível de dor que, se você não se desligar, você acaba morrendo. Existe um grau de vergonha e de cansaço que, se você não meter o pé no freio, você não aguenta. Não aguenta. As circunstâncias, elas vão nos afligindo, vão nos empurrando e tentando convencer a nossa alma de que não vale a pena mais insistir, não vale a pena mais esperar, que agora a única coisa que nos resta é pendurar as nossas harpas. Levanta a tua mão aí, porque eu vim contrariar a expectativa do adversário. Você não vai parar, você não vai desistir, você vai adorar em tempo e em fora de tempo. É isso. Entenda uma coisa. Eu vim nessa noite como profeta dizer para você que existem fases na nossa vida que tudo dá errado. Existem tempos da nossa vida que a lágrima desce sem que a gente perceba. Tempo de choro. Existem coisas na nossa vida que vivemos que está dentro do cronograma de Deus. E está tudo certo, está tudo bem. Mas existem ventos fortes, tão fortes, que são capazes de abrir porta para que eu e você possamos adentrar e viver em altos níveis. Você recebe essa palavra? É isso. É isso. A questão aqui a questão toda aqui eu acho que eu posso resumir. E se eu pudesse parar, eu pararia aqui. A questão não tente administrar o tempo das coisas de Deus. Porque o único que administra o tempo é Ele. Não tente entender ou administrar aquilo que pertence ao Senhor. A falta desse entendimento que Ele é o dono do tempo, Ele é poderoso para mudar as estações e fazer florescer até no inverno, faz com que adoeçamos e penduremos as nossas harpas. Meu Deus, que isso? Tem alguém comigo aqui? Você está me entendendo? Aleluia. Eu vim aqui como profeta de Deus trazer uma mensagem para o teu coração. Acalme-te. Desacelera. Creia. Existe também o tempo do basta do Senhor. Existe também um tempo aonde nós vamos ouvir: chega, já é suficiente. Assim como existe o tempo do choro, o tempo da escassez, o tempo de dar tudo certo, também existe um tempo que Deus começa a levantar do trono e declarar: já é o suficiente, chega de apanhar, já é o suficiente, chega com a calúnia, já é o suficiente. Precisamos caminhar sobre essa palavra. Aquilo que Ele diz ao meu respeito é o que vai valer, é o que vai pesar sobre a minha vida. Quando nós entendemos que existe o tempo que Ele vai declarar sobre a nossa vida, já é suficiente. Entenda isso. Quando nós entendemos isso, a única coisa que nós precisamos fazer é deitar e dormir tranquilo. Entendendo que a estrutura que nós temos em Deus é muito maior do que qualquer circunstância fora.
Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Quando nós entendemos que o tempo pertence ao Senhor, a única coisa que nos resta é dormir tranquilo, com a certeza de que a estrutura que nós temos nele é muito maior do que aquilo que acontece no nosso externo. Quando eu entendo que eu tenho uma estrutura em Deus, aquilo que acontece do lado de fora não consegue me abalar do lado de dentro. Coloque a mão no teu coração aí, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. A circunstância que você está vivendo do lado de fora não é mais poderosa do que aquilo que você tem no teu interior. Não é mais poderoso do que a estrutura que o Senhor tem colocado dentro de você. Não é mais poderoso, não pode ser mais poderoso. Apenas confie. Vira para quem está pertinho de você e diz assim, ó, confie. Com voz de profeta, confie. Não tá legal. Não tá legal. Confie. Faz cara de leão, confie. Confie. Entenda uma coisa. A Bíblia ela não é escrita de forma cronológica. Então, nós vamos ver o Salmo 137, posto ali, numa forma cronológica inversa. Salmo 137 é o Salmo do luto, é o Salmo da vergonha, é o Salmo da tristeza, é o Salmo da escassez. É o Salmo de só Jesus. Mas o Salmo 126, diga comigo, 126. 126. Salmo 126 é o Salmo da virada. É o Salmo aonde nós ouvimos o Senhor gritar sobre a vida dos seus. Já é suficiente. Olha o mistério. Já é o suficiente. Salmo 126. Ano passado, lá na nossa casa, nós caminhamos o ano inteiro sobre o Salmo 126. Foi o salmo que o Senhor liberou sobre a nossa vida. E nós colhemos, foi a frutos disso. Salmo 126. O salmo da virada. O salmo que nós ouvimos o Senhor liberar uma voz sobre a nossa vida. E não só uma voz. Ouvimos o Senhor dizer e vimos a mão dele agir. Você pode receber isso em nome de Jesus. Salmo 126, verso 1 vai dizer assim, ó. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os que sonham. Em outras versões vão dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando eu cheguei aqui, o pastor estava falando acerca de restauração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham. Entenda. Apenas nesse primeiro versículo nós entendemos uma coisa muito clara. Uma clareza absurda aqui. O próprio Deus dizendo para mim e para você o seguinte. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, ou seja, nos tirou do cativeiro. Ele está dizendo o seguinte. Não é você que escolhe a data, o mês, o dia e o ano. Mas sou eu que decido o dia, a data, o mês e o ano. Levanta a tua mão aí em nome de Jesus. Entender quando o Senhor nos mudou a nossa sorte é entender no nosso espírito de dentro para fora que a minha vida toda pertence a Ele e agora eu já não vou mais declarar só Jesus, agora eu vou começar a declarar só por Deus. Eu acho que você ainda não entendeu isso. Existe uma diferença muito grande em ser só por Jesus ou ser por Deus. Ou por Jesus. Quando eu digo só Jesus ou só Deus, de uma certa forma, eu me movo num tom melancólico. Eu me movo debaixo de uma estrutura de aprisionamento. De uma certa forma, eu já não creio mais e eu abro mão
mão, eu coloco o ponto final daquilo que eu não entendo e eu não vejo. Mas quando eu começo a declarar, a minha vida, a minha sorte, a minha família, o meu trabalho, a minha saúde, agora é só por Deus. Eu entendo o seguinte, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não sei quando, mas por Deus a minha história vai mudar. Na hora que Ele decidir, na hora que Ele marcar, a minha vida vai mudar. Por Deus, através da manifestação de Deus, através da vontade de Deus, através de um tempo determinado por Deus. Quando eu declaro por Deus, eu estou dizendo para Ele, eu não estou entendendo o que tu está fazendo, mas eu confio no que tu faz. Quando eu digo só Jesus, eu já pendurei as minhas harpas. Mas quando eu digo, a minha situação, a situação do meu filho, a situação da minha casa vai mudar por Deus, eu estou dizendo para o adversário, eu estou dizendo para quem me ouve, eu não sei como fazer, eu ainda não recebi estratégia, mas eu entendo que por Deus, no tempo certo, tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar. Porque não sou eu que determino o tempo. Não sou eu que determino o tempo. Vira para quem está perto de você e fala assim, não é você que determina o tempo. Não é você que determina o tempo. Eu vou pedir mais uma vez. Não é você que determina o tempo. Convença essa pessoa aí, não é você que determina o tempo. Então lance essa ansiedade fora. Não é por você, não é por você, é por Ele. Não é por você. Entenda uma coisa. Existem alguns cativeiros na nossa vida que não eram para estar ali. Existem alguns cativeiros na nossa vida ou na nossa história que não eram para ter entrado no circuito. Mas entraram. Mas entraram. Entraram para quê? Para colhermos o fruto de um plantio errado. Você pode dar um glória por isso? Existem cativeiros que não eram para ser. Existem situações que não tinha propósito algum para ser. Mas por conta de precipitações, os cativeiros vieram. E aí, eu quero declarar algo para você, e você não fica chateado comigo, não. De repente, as pessoas que mais te irritam são as pessoas que são mais usadas por Deus para que você o perceba outra vez. De repente, as situações que mais te trazem dor são as situações que o próprio Deus proporciona para que você volte a ter uma total dependência dele. Deus não tem prazer em te fazer sofrer. Todas as vezes que estamos vivendo alguma situação desconfortável, não olhe para fora, olhe para dentro. Tem alguma desordem. E é acerca dessa desordem que o Senhor quer tratar. Ok, queridos? Tem alguém comigo aqui? Os israelitas foram levados cativos para a Babilônia, por quê? Porque se desviaram do caminho. Eles foram levados cativos porque eles tinham dificuldade de se comprometer com as coisas de Deus. Eles foram levados cativos porque eles valorizavam mais as suas emoções do que aquilo que saía da boca de Deus para com o seu futuro e o seu destino. Entenda? Existem Babilônias na nossa vida que são estresses necessários para nos redirecionar,
mediante a proposta que o céu tem para a nossa vida. Mas é tão tremendo isso, por quê? Porque a partir do momento que eu entendo aonde meu machado caiu, a partir do momento que eu entendo a minha fragilidade, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Buscar ajuda a quem pode suprir as minhas necessidades. A Babilônia foi necessária para que o povo fosse chacoalhado, para que pudesse voltar a adorar ao Senhor, para que pudesse voltar o seu coração para Ele, entendendo que sobre a vida deles havia uma promessa, uma palavra liberada. E quando nós entendemos isso e nos movemos acerca disso, é quando o Senhor, Ele começa a bradar dos céus, dizendo, já é o suficiente. Às vezes nós complicamos tantas coisas, né? Às vezes andamos para um lado para o outro, batemos em tantas portas, fazemos tantos movimentos, enquanto na realidade é só se render para aquilo que o Senhor um dia te chamou e liberou sobre a tua vida. É simples assim. Lá em casa, um jovem essa semana me procurou e falou assim, pastora, eu queria oração. Junto em oração, me separei da minha esposa. Falei, filho, vamos orar, o que houve? Não, o erro foi meu. Eu falei, poxa, vacilou com ela, né? Caramba. Ele, mas eu tô orando, o pai dela é pastor, tô lá na igreja do pai dela, tô indo pro monte, tô jejuando, tô buscando. Falei, que legal. E ela? Coração duro. Não entendi. Falei, sua mãe, como é que tá? Aí ele falou assim pra mim, não, agora nós estamos nos dando bem. Eu falei, lógico, tu não mora mais com ela, né? Saiu da casa dela, tá tudo certo. Mas e aí? Ele, eu não entendi. Falei, filho, não existe a possibilidade de ter um relacionamento seguro, firme, se você não honra. A proposta de Deus nunca foi te dar uma conta bancária recheada, nunca foi te dar um carro do ano, nunca foi. Nunca foi fazer com que o teu casamento fosse um espelho. Não, a proposta de Deus, primeiro de tudo, é restaurar o teu caráter. Tudo o que você precisa é olhar para dentro de você e começar a honrar tudo aquilo que você desonrou. Quer sair do cativeiro? Comece a honrar aquilo que você tem desonrado. Quer sair do cativeiro? Comece a honrar aquilo que o Senhor colocou na tua mão como responsabilidade. E às vezes a gente olha e pensa que responsabilidade é dirigir alguma coisa na igreja. Não. Responsabilidade é ter uma vida íntegra, firme no Senhor. Responsabilidade é de fato se separar, ter uma vida santificada. Comece a honrar aquele que um dia te honrou. Comece de fato a fazer. Ou seja, ser uma cópia de Jesus. Porque afinal de contas, ser cristão significa ser pequenos cristos na terra. É agir como ele agia, fazer o que ele fazia, ter o sentimento que ele tinha, ter a mente que ele tem. E aí, de repente, você está com dificuldade. Pastor, eu queria tanto, mas não sei como. Comece a tirar os olhos dessa situação terrena e comece a olhar para tudo que é limpo, para tudo que é puro, para tudo que é do alto. Comece a buscar as coisas do Senhor. Segredo da porta do cativeiro abrir é começar a honrar aquele que te ama, te chama pelo nome, confia em você, acredita em você, deposita em você. Fora isso,
Você vai entrar em campanha, sair em campanha, subir monte, descer monte, nada vai mudar. Por quê? Porque Deus, apesar de te amar muito, Ele jamais vai quebrar princípio para estabelecer propósitos sobre a tua vida. O povo de Israel entendeu isso. Alguns. Tanto que alguns saíram da Babilônia. Outros estabeleceram casas ali, constituíram família e ficaram por lá mesmo. Eu quero crer que essa palavra está alcançando todos aqui. Em nome de Jesus. E que essa virada de cativeiro vai nos abranger na totalidade. Você recebe isso? Quando eles começaram a entender, ou seja, aqueles que começaram a entender, foi quando o próprio Deus decidiu a declarar que já era o suficiente aquele sofrimento. Já era suficiente aquela perseguição. Já era suficiente aquela zombaria. Já era o suficiente. Entendeu? Sai daí, ele vira a tua história. E o mais interessante de tudo é que quando o Senhor, Ele decide algo acerca da nossa vida, tudo muda. Tudo muda. E a primeira coisa que mudou ali foi que os babilônicos, eles se achavam intocados. Intocados. Uma potência. E de fato eram. Mas quando a voz do Senhor, ela é favorável a você, não há quem possa deter, não há quem possa impedir. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele levanta os persas. Os persas invadem a Babilônia. E agora aqueles que escravizavam, agora eles passam a ser escravizados. Levanta a tua mão aí em nome de Jesus, porque eu já estou terminando. Eu vim aqui nessa noite declarar que quando Deus, Ele decide algo na tua vida, Ele é poderoso para virar as chaves. E as coisas mudam de um dia para o outro. Eu vim aqui nessa noite declarar que existe um quando de Deus para a tua vida. Existe um quando de Deus. Nós lemos aqui o Salmo 126. Quando Deus nos tirou do cativeiro, existe um quando de Deus para a tua vida. Eu não sei há quanto tempo você está vivendo essa situação. Eu não sei há quanto tempo você está passando por essa humilhação. Mas eu quero te dizer, existe um quando de Deus. E quando esse quando chegar, nós seremos, eu me enquadro, nós seremos como esse povo que começa a louvar e dizer: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O quando do Senhor, quando nos alcança, ainda que não queiram. Ainda que não queiram. Ainda que não queiram. O nome do Senhor, Ele é glorificado e exaltado. Não tem jeito. A proposta dessa noite para a tua vida é: descanse. Existe um quando preparado para a tua vida. Descanse. Descanse. Quando nós entendemos que existe um quando de Deus, que está linkado a um tempo determinado por Ele para nós, nós podemos trabalhar com humildade e deixar quem quiser zombar. Porque existe um quando. E quando esse quando de Deus chega, nada fica de pé, varão. Quando a manifestação do Senhor Ele chega a nosso favor, a Bíblia vai dizer no Salmo 106 que as nações circunvizinhas glorificavam ao Senhor. Aquilo que Ele está fazendo aqui no Viegas,
quem está em Campo Grande, quem está em São Paulo, quem está em outra nação, também vai ser notificado. Sabe por quê? Porque nós estamos diante de um Deus grande. Tudo o que Ele faz é grandioso e glorioso. Tudo que Deus faz não é pequeno. Tudo que Deus faz não é pequeno, não é sem relevância. Então volte a sonhar. Independente da circunstância, volte a sonhar. Sabendo que Deus tem um tempo determinado para mudar o rumo da tua história. Volte a sonhar. Deixa Deus virar a chave da tua vida. Porque quando Deus vira a chave, entenda isso. Quando Deus vira a chave, políticos, eles podem até ser reis. Presidentes, eles podem até ter chaves. Mas quando Deus declara, quando Deus libera um decreto de que já é o suficiente aquilo que você já viveu, nada segura. Eu vim aqui nessa noite reavivar o teu ânimo. Eu vim aqui nessa noite dizer que não é só você que está passando por essa situação. Tem muita gente vivendo isso também. A diferença é, em uma batalha, em Deus, não importa quem vence. Em uma batalha em Deus, o que Ele leva em conta é a forma pelo qual você venceu. E a forma que Ele está dizendo para nós aqui, que venceremos a batalha, é perseverando naquilo que Ele está liberando. A forma de vencermos uma batalha e sairmos triunfantes diante de Deus é sermos constantes. E aí eu já quero liberar uma palavra sobre essa casa. A marca dessa casa precisa ser constância. Constância! 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 Porque é isso que o Senhor espera para esse tempo. O que Ele vai falar amanhã eu não sei, mas para esse tempo a palavra liberada é constância. Permaneça naquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Se Ele está dizendo, passe por esse processo, não pendure a sua harpa, apenas glorifique, exalte, espere, confie, durma tranquilo, trabalhe com humildade, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pediu ou pensou. O tema dessa série ou campanha aqui na igreja é: a perseverança te conduz ao triunfo. Existem algumas pessoas com muitas bandeiras se declarando triunfantes, mas perante ao Senhor, a forma pelo qual seguram a bandeira não tem nada a ver com a forma pelo qual Ele desejava. O que Ele deseja é que aquilo que Ele liberou como direção para a tua vida, você cumpra. Ainda que demore, ainda que você não entenda, a proposta é: apenas confie e não pare no caminho. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. De repente você é alguém que já vive muito tempo em situações contrárias, né? E aí ouvi uma palavra de que Deus é contigo, ouvi uma palavra de que Deus vai mudar a sua história. Já virou algo corriqueiro. Não é isso? Já virou algo corriqueiro. Já virou algo comum. De repente você é alguém que está ouvindo e falando: poxa, eu já ouvi tantas vezes eu já ouvi que Deus é comigo, mas a minha sorte não muda. A minha casa não vira. As coisas não acontecem. Entenda uma coisa. Continua caminhando, continua louvando. Não desista. Porque você está prestes a ouvir. Já foi o suficiente tudo o que você viveu. Espera só mais um pouquinho. Não desista agora. O próprio Deus está criando um ambiente para que o som da voz dele não se confunda com as outras vozes.
E você identifique que já foi o suficiente tudo aquilo quanto você chorou. Já que você entendeu isso, a única coisa que nos resta agora é se preparar. É se preparar para quê? Para viver a restauração do Senhor. É se preparar para quê? Para estar como os que sonham. Já viu aquela pessoa que espera, faz plano, e quando as coisas acontecem fica bobado, não sabe nem como desfrutar? Pode olhar. Pode olhar para um lado e para o outro. Passar um tempo de fato sem saber o que fazer com a bênção que Ele liberou sobre a tua vida. Entenda uma coisa. Bênção não é algo que você apalpa. Bênção não é algo que você adquire. Mas bênção de Deus é um lugar que você acessa. É como uma cachoeira, sabe? Que a água é liberada. Mas se eu não me posiciono debaixo dela, eu só vivo sob o frescor, sobre os respingos. E o que o Senhor, Ele quer fazer sobre este lugar e sobre a sua vida, não é mais viver respingos, mas é viver uma restauração plena na totalidade. É viver aquilo que Ele falou algum tempo atrás. Eu não sei qual é a palavra que Deus liberou sobre essa casa. Eu não sei quais são os planos e projetos, mas a única coisa que eu sei é que Ele está prestes a declarar: já foi o suficiente, eu vou fazer infinitamente mais. Apenas esteja debaixo dessas águas que jorram. Apenas esteja disposto a se molhar por completo. E se molhar por completo significa comprometimento com aquilo que o Senhor tem. Coloque a mão aí no teu coração em nome de Jesus. Eu queria convidar a você nessa hora olhar para dentro de você, sabe? Olha para dentro de você. E comece a falar para Deus: Pai, o meu machado caiu aqui, ó. Eu estou em falta aqui. Comece a falar para o Senhor: Senhor, eu me movo em quebrantamento e arrependimento agora pelo tempo de falta de comprometimento contigo. Esse é o tempo de olhar para dentro de você e identificar as faltas. Olhar para dentro de você e ouvir o som da voz do Senhor te direcionando a um tempo de quebrantamento. Porque somente esse tempo vai mudar a tua história. Somente essa responsabilidade única vai mover a mão do Senhor a teu favor. Entenda uma coisa: não há o que eu faça para que Ele me ame mais, e nem o que eu deixe de fazer para que Ele deixe de me amar. Mas existem posicionamentos em falta que também me impede de viver o melhor do Senhor e de desfrutar da palavra liberada sobre a minha vida. Com a mão sobre o seu coração, sobre a sua cabeça, eu não sei. Eu queria conduzir a você a esse tempo de adoração ao Senhor. Os meninos vão estar adorando a Deus aqui. E como um ato profético, de uma certa forma você vai pegar a tua harpa outra vez. E você vai começar a falar para o Senhor: Senhor, independente da circunstância,
independente da zombaria, independente da enfermidade, mas vem novamente, independente do meu cenário familiar, eu mergulho, independente dos meus planos, eu não vou deixar de te adorar. mas peço que Eu não vou deixar de cumprir o teu ID. aumente. Eu não vou deixar de confiar na tua palavra. Pelo Nerebarabaxendarabás. não temer Comece a declarar para o Senhor. a tua fumaça Diga para Ele de aí. glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. É noite de retomada de Não sei posicionamento. mais viver. É noite de renovo sobre este lugar e a sua vida. Quem já pisou no santo dos santos Nerebaxendarabás. em outro lugar não sabe. Você está diante do teu Pai. Rasga o teu coração nessa hora. Declare para Ele. Clamar pela glória. Ele só estava esperando a tua declaração para mudar a tua história. Ele só estava esperando esse Quem momento já pisou, para declarar já foi o suficiente. Pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória. Essa é a noite. A glória de Deus. Essa é a noite. Que Deus possa abençoar a tua vida mais e mais. Que o Espírito de Deus possa trazer uma revelação de dentro para fora. E que um posicionamento acertado possa garantir um futuro acertado no Senhor. Um futuro cheio da glória, da manifestação do poder e da graça de Deus. Entenda uma coisa. O meu posicionamento hoje também determina o futuro da minha casa. O meu posicionamento hoje também determina o caminhar dos meus filhos. O meu posicionamento hoje me assegura um futuro firme. Um destino assegurado. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Diga comigo, o Deus que eu sirvo é um Deus que me surpreende, porque é um Deus de conexões. O que Ele fala, Ele confirma, e se Ele confirma, Ele cumpre. Você prestou atenção do que Deus falou no início do culto? E do que Deus reconfirmou nessa noite? Coloque a mão no seu coração e eu quero abençoar a tua vida em oração. Porque não adianta o Senhor liberar a palavra, não adianta o Senhor levantar os profetas, não adianta o Senhor preparar todo o caminho e você não semear a tua entrega. O texto dos Salmos de número 126 diz que aquele que semeia com lágrima colherá o seu fruto com alegria.
Porque quando Deus restaura a sorte, você volta a sonhar. E quando você volta a sonhar, você investe. E investimento é semeadura. Mas eu estou vindo de um período de dor, eu estou vindo de um período de fracassos, eu estou vindo de um período onde muitas coisas foram tiradas de mim. E será que vale a pena semear? Mesmo chorando, semeie. Mesmo chorando, semeie. Porque os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Às vezes você vai semear com lágrimas, porque enquanto você semeia, alguém diz: não vai valer a pena. Enquanto você semeia, alguém diz: não vai acontecer. Mas eu quero que você tome posse dessa compreensão que o céu está trazendo. Eu desfaço reinos, eu anulo tronos, eu rompo com fortalezas e te coloco aonde eu quero. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse dessa palavra, nós tomamos posse dessa revelação, e nós estamos nos enchendo de certeza de que aquilo que estava adormecido dentro do nosso coração, aquilo que estava escapando de nós estamos hoje, aleluia, retomando o controle, ou seja, nós estamos nos comprometendo em fazer a parte que nos cabe. E da mesma maneira que o ferro do machado flutuou, Pai, da mesma maneira que o Senhor restaurou a sorte daquela nação, eu quero te pedir nesta hora: restaura a sorte de cada um que se encontra nesta noite, que dentro da medida que o céu liberou, que ele esteja tomando posse, que ele não deixe nada escapar. Se o Senhor preparou um antídoto espiritual para que tomemos e tão logo nos fortaleçamos, Senhor, nós não queremos deixar de tomar, ainda que esse antídoto seja amargo. Eu sei que dentro de nós ele vai surtir efeito e vai ser doce, Espírito de Deus, restaure essa casa, restaura essa vida financeira, restaura a vida espiritual de cada um que necessita, e venha sobre nós, aleluia, e venha sobre nós e cumpra em nós o teu querer, em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, igreja.